Saudações, amigos do canal. Bom dia a todos, meu nome é Alex Pino e hoje eu vou falar um pouquinho da formação genética das cores. Rapaz, metade da galera que tá me assistindo aí já desligou o vídeo. Tenho certeza, né? Negócio de genética, um negócio complicado, danado. Assim, eu tô falando assim de formação genética para ficar um pouquinho mais entendível. Genética, para quem não é da área, para quem não curte muito a parte de comportamento genético, biologia, química, medicina, porra, é um negocinho meio chato, complexo. Eu não sou especialista em genética. Estudei genética lá na época de biologia e li um pouquinho a respeito por causa dos canários, tá certo? Mas assim, para quem cria para concurso, é interessante ter uma noçãozinha. Então assim, o que eu vou falar agora, não se assuste, o nome pareceu formação genética das cores, mas na verdade o que eu vou falar é simples, tá certo? É em relação a algumas cores e algumas mutações, como é que se dá esse casamento dos genes do macho e da fêmea para que forme uma nova cor. Vamos lá. Você vai ver que no decorrer da história vai parecer bem simples. Não se assusta, pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeiro assim, a grande maioria das mutações, e de uma certa forma algumas cores também, ela se dá de uma maneira, de uma formação que a gente chama de autossômica recessiva. Porra! Autossômica recessiva. O que é que eu quero falar com isso? Eu quero falar o seguinte, que para surgir a cor, é necessário que haja um gene transmissor dessa cor, tanto no macho quanto na fêmea. Exemplo. Eu acho que falando exemplo fica melhor, para ficar mais entendível. Exemplo. Recessivo. Pronto. Branco recessivo, na linha escuros prateados recessivo. Sempre quando eu falo assim é porque a cor não é prateado recessivo. Nós, entre nós, chamamos de recessivo, mas na nomenclatura para no prateado. Sei lá, canela prateado e tem um canela prateado dominante. Eu estou me referindo ao prateado, ao recessivo. Nesses casos, é necessário que o gene esteja presente para que saia um canário recessivo, seja da linha clara ou da linha escura. Faz necessário que o gene esteja presente no macho e na fêmea. Alex, explica melhor. Vamos lá. Para tirar um filhotinho recessivo, é necessário que o macho seja recessivo ou portador e a fêmea também seja recessiva ou portador. Se você cruza um pássaro recessivo com um pássaro normal, não recessivo, e esse não recessivo não é portador, 100% dos filhotes vão sair normais. Não sai recessivo, sendo que esses normais, entre aspas, serão portadores de recessivo. Então, quando você cruza dois pássaros recessivos, filhotada 100% recessivo. Se você cruza um recessivo e um portador, metade recessivo, metade portadores de recessivo. Quando você cruza dois recessivos, eu não gosto muito. Por quê? Porque assim, quando você cruza dois portadores, metade vai sair portador. Porém, a outra metade, explicar melhor, metade vai sair portador, 25%, um quarto vai sair recessivo, ou seja, tira recessivo, porém um quarto vai sair normal sem ser portador. Por exemplo, amarelo, para explicar melhor, amarelo portador de recessivo com um amarelo portador de recessivo. Se você cruzar 25%, isso é estatística, você pode tirar 4 filhotes todos recessivos, por exemplo. Isso é probabilidade, isso é estatística. Mas a probabilidade, a estatística, melhor dizendo, a probabilidade, diz que 25%, um quarto vão sair recessivos. Filho de dois portadores. Metade vai sair amarelo portador de recessivo. E 25%, um quarto, vai sair amarelo que não porte recessivo. O X da questão é depois dessa amarelada toda você descobrir quem porta quem é portador e quem é portador. Ou seja, vendo, você não vai conseguir identificar. E aí você vai ficar naquela de PP, provável portador de recessivo, tá certo? Pô, tá calor retado aqui hoje, mas isso mesmo. É bom que os canários ainda dá para aguentar um pouquinho. Então assim, eu dei o exemplo do recessivo, mas essa formação, essa transmissão autossômica recessivo, ela se dá também em diversas mutações. Por exemplo, não só no caráter recessivo. Fel é assim, opalino é assim, topázio, elmo, cobalto é assim, ônix é assim. Neste caso, para essas características, tanto o macho quanto a fêmea
podem portar essa característica, ou seja, existem machos e fêmeas portadores de recessivo. Existem machos e fêmeas portadores de opalino, portadores de mogno, machos e fêmeas portadores de topázio, de elmo, de cobalto, de ônix. Bacana? Então, assim, nessa situação, é assim, a mais comum nas mutações, tá certo? Pronto. Tem uma outra bem interessante, que é o que a gente chama de mutação ligada ao sexo. E aí, Alex, o que é ligado ao sexo? Na mutação ligada ao sexo, não existe fêmeas portadoras. Porém, se o macho for ou puro, ou for uma dessas mutações sexo-ligadas, ou portador dela, você tem a condição de tirar filhotes desta mutação. Fêmeas. Vamos traduzindo para entender melhor? Primeiro, antes de traduzir, eu vou dar alguns exemplos. Vamos lá. Marfim. Marfim é uma mutação sexo-ligada. O que é que eu quero dizer assim? Você tem um casal de dois amarelos. Intenso, um macho intenso e uma fêmea nevada. E aí você toma um susto que sai um filhote amarelo marfim. Por que sai um filhote amarelo marfim se o amarelo intenso e o amarelo nevado são puros, são normais, vamos chamar normais, tá certo? Por quê? Porque o macho é portador de marfim e você nem sabia. Isso acontece, é comum, é muito comum você tomar um susto assim, aí você já vai lá e já nota, esse macho porta marfim. E você já tem certeza que aquele filhotinho de marfim que nasceu naquela ninhada de dois amarelos normais é uma fêmea. Pegou a manha? Pronto. Alex, tem outra? Tem algumas. Vamos lá. Além do marfim, isabelino e canela. Melanina marrom. Eu vou até tirar um pouquinho o isabelino, porque o isabelino vem de uma outra situação de sexo ligado. Melanina marrom, canela. Canela, ele é sexo ligado. Não existem fêmeas portadoras de canela. Só existem machos portadores de canela. Um casal de verde clássico pode tirar canela? Pode. Se você de um casal de verde clássico, assim, igualzinho o marfim, igualzinho, a mesma regra genética. Um casal de verde clássico, ou um casal de verde mogno, ou um casal de, sei lá, verde pastel, ou cobre pastel, ou azul pastel. Quando eu falo verde, eu estou falando azul, verde e cobre. Bacana? Que são as três cores dos chamados negros oxidados. Só o macho porta canela. Então, se você tirou uma canela, você tem a certeza que é uma fêmea e que o macho porta canela. A outra condição é a questão de diluição. Uau, diluição. O que é diluição? Diluição, os pássaros diluídos, na nomenclatura, são aqueles ágatas e isabelinos. O ágata, que é uma diluição da melanina negra, e o isabelino, que é uma diluição da melanina marrom. Alex, o que é que você quer me dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Olha que casamento heterodoxo que lá no passado se fazia e hoje em dia só se você quiser fazer uma experiência para melhorar algumas cores. Tem gente que faz com objetivos específicos, mas é um casamento extremamente heterodoxo. Se você cruzar um macho ágata com uma fêmea verde... Alex, eu cruzei macho ágata e fêmea verde. O ágata é diluído. Logo, ele é sexo ligado. Se o macho é ágata, os filhotes que nascerem ágatas serão fêmeas. E os filhotes que nascerem verdes, oxidados, serão machos. Alex, você está complicando para chuchu. Não se estresse. Tem dúvida, é um assunto que, assim, pra galera que já tem um tempinho, o que eu tô falando aqui é extremamente simples. Alex, você não tá inventando roda, não tá falando nada demais. Obviamente que meu objetivo não é inventar roda e não é falar nada demais, e sim difundir a canaricultura, e essa situação é algo que os criadores iniciantes e aquela galera que não cria para concurso, mas tá com a pulguinha atrás da orelha para começar a criar, não sabe muito. Então o meu papel aqui é de pegar essa coisa básica, tá certo? Pegar assim, mostrar o quão interessante é a criação de canário para concurso. Então, bacana? Pronto, então vamos voltar lá. Então, um macho ágata com uma fêmea verde, perceba que isso é um casamento totalmente heterodoxo, desaconselhável, que só deve ser feito
se tiver um objetivo específico para experimentar, melhorar alguma característica que o criador queira fazer, tá bom? Mas não é aconselhável não. Mas eu estou falando assim só em termos de exemplo de formação genética. Então um macho ágata com uma fêmea verde, sai fêmeas ágatas e machos verdes portadores de ágata. Quando eu falo portador de ágata, eu estou me referindo ao portador de diluição, tá certo? Pronto. Se eu inverto, eu boto macho verde com fêmea ágata, não sai ágata. Levando em consideração que o macho verde não é portador, tá certo? Um macho verde, um homozigoto, sem portar nada, e uma fêmea ágata, não sai ágata. Sai tudo verde. Porém, os machos serão portadores de ágata. Serão portadores de diluição. Eu estou dando exemplos diversos, nas diversas mutações e cores, mas esse mesmo exemplo que eu dei para o ágata é igualzinho para o marfim, é igualzinho ao isabelino, é igualzinho à diluição, à melanina canela. Então já tenho, ó, marfim, melanina marrom é sexo ligada, marfim é sexo ligada, a diluição ágata e isabelino é sexo ligado, tá certo? Pastel. Pastel é sexo ligado, ó aqui atrás, minha bateria de pastel. Se eu pegar um macho isabelino pastel e jogar em cima de uma isabelina clássica, tira pastel, Alex? Tira. Por quê? Porque o macho, ele é pastel. E como pastel é sexo ligado, a fêmea não porta pastel e nem precisaria para tirar pastel. Eu vou tirar desse acasalamento, macho pastel e fêmea normal. Eu vou tirar fêmeas puras, pastéis, machos isabelinos normais, portadores de pastel. É igualzinho, pastel, isabelino, canela, ágata, marfim. Bacana? Faltou algum de sexo ligado, galera? Não, se eu me lembrar eu boto no comentário. Pronto. E tem mais uma outra característica de transmissão, que é assim, o fundo branco dominante, tem dois que eu me lembrei aqui agora. Eu tô olhando dois casais que eu fiz ali, me lembrei. Tem o branco dominante e tem nosso amigo jaspe. Haha. No jaspe, Alex, existe portadores de branco dominante? Não. Existe portadores de jaspe? Não. A transferência genética, a formação dessa cor, faz necessário que pelo menos um dos pais, seja fêmea ou macho, tanto faz, seja aquela cor. Por exemplo, se você quiser tirar um branco dominante, um isabelino prateado dominante, um azul mogno dominante, faz necessário que pelo menos um dos dois, ou o macho ou a fêmea, seja dominante. E aí você, acasalando com o nevado, ou com o intenso, ou com o mosaico, ou com o fundo vermelho, ou heterodoxo demais, né? Fundo vermelho, mas acontece. Vamos lá. Metade dos filhotes vão sair fundo dominante e a outra metade vai sair lipocrômico, ou amarelo, ou laranja, se você jogar com o vermelho. Mas assim, o que eu quero falar é o seguinte, para tirar dominante, um dos pais pelo menos tem que ser dominante. É igual o jaspe. Se você pega um canário jaspe e casala com um canário normal, eu tenho ali um casalzinho, uma fêmea, canela, amarelo, mosaico. Normal, não importa nada fêmea. E o macho é um canela jaspe, amarelo, marfim, mosaico, macho. Tira jaspe? Tira metade. Metade dos filhotinhos que estão nascendo, eu já tirei 4 jaspes. Metade dos filhotinhos que estão nascendo são jaspes, canela jaspes. E a outra metade eu estou falando probabilidade, tá certo? Alex, se eu tirar 8 filhotes, 4 serão jaspes e 4 canelas? Não, isso é probabilidade. Eu posso, por exemplo, tirar 8 jaspes ou 8 canelas. É improvável, porque 8 já é um número um pouquinho maior. Mas o que eu quero falar com isso, que eu estou falando assim, no intuito de probabilidade. Se você tirar 100 filhotes, muito provavelmente, por se tratar um número muito grande, 50 vai ser jaspe, 50 canela, ou 51, 49, 52, 48. Dificilmente vai tirar 80 a 20. Questão de probabilidade. Então, assim, o jaspe e o fundo branco dominante é assim. Um dos dois tem que ser ele para tirar filhotes da cor dele. Fundo branco dominante ou prateado dominante e o jaspe. Alex, e se eu acasalar 2 iguais?
Ou seja, se eu acasalar 2 jaspes, sai o quê? Vamos lá. A nomenclatura, o padrão do jaspe, define que o jaspe apto a participar de concurso é o jaspe que é chamado de simples diluição. Depois até vou falar um pouquinho sobre o jaspe, porque é um bicho que vem de hibridação, não foi bem uma mutação assim surgida. Depois eu entro nessa linha do jaspe para explicar, porque é interessante, eu gosto, eu acho bonito. Então assim, se você acasalar 2 jaspes, você vai ter 2 jaspes simples de diluição, que são jaspes dentro do padrão para concurso. Por exemplo, se eu acasalar 2 verde jaspes, metade vai ser verde jaspe simples diluição. 25% vai ser verde normal, clássico, homozigoto, que não importa nada. E 25% vai ser o que nós chamamos de jaspe dupla diluição, tá certo? Que é um canário atípico para concurso. Porém, muitos criadores usam esse jaspe dupla diluição para tirar jaspe. Confusão retada. Por quê? Porque o dupla diluição, quando você acasala com um canário normal, dá 100% de jaspe simples diluição. Confusão retada. Não era minha intenção entrar no jaspe agora não, mas toquei no assunto. Depois eu explico melhor, eu vou pular, tá certo? O que eu quero que vocês entendam é assim. Um acasalamento de jaspe com um normal sem portador, nada, tira jaspe. Se você jogar jaspe com jaspe, metade vai sair jaspe simples diluição, apto a participar de concurso, e 25% normal e 25% jaspe dupla diluição, que não serve para concurso. O branco dominante ou o prateado dominante é assim. Se eu acasalar 2 azul pastel dominante, um macho azul pastel dominante e uma fêmea azul pastel dominante, o que é que eu vou tirar, Alex? Metade eu vou tirar azul pastel dominante. Probabilidade de novo. Metade probabilidade, tá certo? Daqui a pouco vai me perguntar, eu tenho certeza que alguém vai me perguntar, mas Alex, eu tirei 10 filhotes, 8, dizia que era metade, mas eu tirei 8. É probabilidade, tá bom? Metade azul pastel dominante. 25% vai tirar verde pastel. Se o macho não portar canela e a fêmea não portar mais nada, tá? Vamos 2 homozigotos. E esses outros 25% é o que a gente chama de duplo dominante. A literatura diz que normalmente esse canário duplo dominante dá o que se chama fator letal, ou seja, ele não nasce e se nascer não sobrevive. Alex, você tem provas disso? É complicado. Por que eu vou dizer que é complicado em termos de prática nós aqui? Porque assim, você teria que ter uma quantidade maior de casais, acasalar, dominante com dominante e tal, anotar tudo direitinho, ver a quantidade de ovos que nasceram, que sobreviveram, esse tipo de controle eu não tenho. E acho que pouca gente tem. Mas a literatura diz da existência, vários artigos falam a respeito desse fator letal chamado de duplo dominante. Então 25% ele não prospera, tá certo? Assim, eu tentei simplificar um pouquinho, não sou especialista em genética, se assim eu fosse, também não iria falar muitos termos técnicos, porque eu acho que não ajuda. O que eu quis falar é dar um apanhado, mais ou menos, como é a transmissão genética, como é a formação genética das cores, para se ter uma ideia. Existem tabelinhas em vários artigos, vários livros, que diz, né? Sexo ligado, pastel, isabelino, marfim, acetinado. Porra, rapaz, já ia passando um acetinado. Ui, e aí eu me dar esporro e eu ia ter que falar, não ia explicar direitinho, tá certo? O acetinado também é sexo ligado, ou seja, existem machos portadores de acetinado e não existem fêmeas portadoras. Um macho acetinado com uma fêmea isabelina clássica, você tira fêmeas acetinadas e machos isabelinos portadores de acetinado. Se é o inverso, um macho normal isabelino sem portar nada e uma fêmea acetinada, você só tira isabelino, sendo que os machos isabelinos serão portadores de acetinado. Alex, você falou de acetinado, mas não falou de albino, de lutino, de rubino. Por quê? Porque assim, lá nos primórdios, existiam 2 tipos de canários da linha clara do olho vermelho. Existia a linhagem do acetinado e existia uma linhagem de fel, que a hereditariedade era com base
como é o fel, como é o opalino autossômica recessivo. Porém, eu acredito talvez pela facilidade da propagação dos pássaros sexo ligado, essa outra há 30 anos raramente aparece. Ou não aparece. Eu vou dizer raramente, tá certo? Pode acontecer. Então, assim, os pássaros de linha clara, os albinos, os lutinos e os rubinos também são sexo ligados igualzinho ao acetinado. Então, a mesma regra de acasalamento que serve para marfim, para isabelino, para melanina marrom, para diluição, para pastel, para acetinado, também serve para o albino, para o lutino, para o rubino. Ok? 2 branquinhos, olhinhos pretos, saiu um albino. Foi o que aconteceu? O macho porta hino. Bacana? E é uma fêmea de olhinho vermelho. Show? Bacana? Show de bola? Assim, ficou um pouquinho complicado, mas eu acho que à medida que a gente vai interagindo, se precisar falar outro vídeo, fazer outro vídeo explicando melhor, a gente faz, tá certo? Sei que parece um pouquinho complicado, me perdoe as pessoas que não querem seguir na linhagem de canário para concurso, mas assim, como muita gente me pede, muita gente que cria para concurso, interage muito comigo, me pede, aí eu me sinto mais ou menos na obrigação de falar um pouquinho a respeito dessas coisas, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por sua audiência.